Você já se perguntou se os eventos globais de hoje têm um significado mais profundo? O tema das profecias bíblicas, especialmente as ligadas ao fim dos tempos, nunca foi tão pertinente. Este vídeo abordará os sinais do Apocalipse 2025 e como eles parecem alinhar-se com as antigas escrituras. Vamos explorar a surpreendente conexão entre os eventos contemporâneos e a palavra profética, buscando discernimento. Para muitos de nós que acompanham as notícias, as crises sociais e ambientais parecem intensificar-se exponencialmente. Esta sensação crescente de incerteza leva muitos a buscar respostas em textos sagrados. Compreender as profecias bíblicas cumpridas não é gerar medo, mas sim oferecer uma perspectiva informada, que pode trazer paz e discernimento em tempos turbulentos. É sobre a luz da fé em meio à escuridão. Neste estudo, você será guiado por uma análise cuidadosa de 7 sinais proféticos, conforme descritos nos livros de Apocalipse, Daniel e Mateus 24. Não prometemos datas exatas ou previsões infalíveis, mas sim uma exploração das conexões plausíveis entre estes textos e os acontecimentos atuais. Nosso foco é a interpretação fundamentada, baseada em pesquisa séria e referências bíblicas confiáveis. Como alguém que dedica anos ao estudo aprofundado das escrituras proféticas, especialmente as escatológicas, busco apresentar este material com a máxima seriedade e respeito. Minha intenção é compartilhar insights baseados em teologia consolidada e exegese bíblica, incentivando a sua própria pesquisa. Este canal se compromete com a verdade bíblica, promovendo o entendimento sem especulações desnecessárias. Para discernir as manifestações desses sinais em 2025, é fundamental primeiro estabelecer uma base sólida. Você precisa entender o arcabouço profético que sustenta essas observações. Antes de mergulharmos nos 7 sinais específicos, vamos construir o alicerce, revisitando os fundamentos das profecias bíblicas e sua estrutura, que nos permitirão interpretar com sabedoria os tempos. A Bíblia, um livro com mais de 2000 anos de história, contém centenas de profecias, muitas delas já cumpridas com notável precisão. Livros como Daniel, Apocalipse e o Evangelho de Mateus 24 são pilares para compreender os sinais do fim dos tempos. Eles descrevem eventos futuros que, ao longo da história, têm sido objeto de estudo fervoroso por teólogos e fiéis. Nosso foco aqui são os eventos pré-advento. Para adentrar neste estudo, é crucial entender conceitos como grande tribulação, anticristo e arrebatamento, que são termos centrais na escatologia bíblica. Embora existam diferentes linhas de interpretação sobre a sequência exata e o tempo desses eventos, a importância de estar vigilante é um consenso. Você precisa de clareza sobre esses elementos para seguir a linha de raciocínio das profecias e seus desdobramentos. É válido reconhecer que a interpretação profética possui diversas escolas de pensamento: preterista, historicista e futurista, cada uma oferecendo uma lente distinta. Nosso enfoque tenderá a uma leitura que busca correspondências contemporâneas, sem desconsiderar as perspectivas históricas e futuras. Compreender essa diversidade nos ajuda a evitar dogmatismos e a manter uma mente aberta à complexidade da palavra. Imagine um mapa antigo, detalhado e complexo. As profecias são como esse mapa, mostrando rotas e marcos ao longo da história humana. Alguns trechos já foram percorridos, outros estão sendo revelados agora, e há caminhos que ainda estão por vir. Você pode ver os eventos globais como o terreno que estamos atravessando, e as profecias como a bússola que nos orienta sobre onde estamos neste percurso. Com essa fundação em mente, estamos mais preparados para analisar as observações específicas. O contexto profético nos dá a estrutura necessária para examinar as manifestações atuais, sem cair em especulações sem base. Você está agora pronto para compreender como essa estrutura se aplica aos eventos globais, e assim poderemos começar a desvendar os sinais proféticos que muitos observadores consideram que se intensificam no cenário de 2025. A interpretação das profecias bíblicas exige cautela e um método de estudo rigoroso. Não se trata de adivinhação, mas de uma análise contextual e intertextual.
Você deve buscar compreender a mensagem original para os primeiros ouvintes, para então aplicar princípios atemporais. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, e esse é um princípio fundamental. As revelações são graduais, não um quebra-cabeça de peças soltas. Por exemplo, a profecia de Mateus 24:7, que fala sobre guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, não se refere a um evento isolado, mas a uma intensificação desses fenômenos. O que você observa hoje são padrões globais que transcendem crises regionais. Não é apenas a existência desses eventos, mas a sua frequência e magnitude crescentes, que nos chamam a atenção e ao discernimento profético. É crucial entender que as profecias não são um roteiro rígido de eventos com datas precisas, mas sim um conjunto de temas e características que se manifestarão. As variações na sua expressão podem ocorrer conforme diferentes contextos geopolíticos ou sociais. Você precisa de flexibilidade na interpretação, reconhecendo que a mão de Deus opera em meio à liberdade humana e aos eventos complexos do mundo. Não há uma única leitura absoluta. Contudo, o método de interpretação profética tem suas limitações. Não se deve usá-lo para prever o fim do mundo em uma data específica ou para justificar ações extremistas. A palavra de Cristo em Mateus 24:36, que ninguém sabe o dia nem a hora, é um lembrete crucial. Você não deve forçar eventos atuais a se encaixarem em profecias, mas sim observar as correspondências claras e genuínas. Com essa compreensão da responsabilidade na interpretação, você está agora pronto para explorar os 7 sinais específicos que muitos estudiosos creem estarem se desenvolvendo à nossa frente. Vamos aplicar esses princípios de discernimento para analisar eventos globais atuais e entender como eles se conectam às profecias de Apocalipse, Daniel e Mateus 24. A próxima parte revelará o primeiro sinal observado. O primeiro sinal que muitos observadores destacam é a intensificação dos conflitos globais e a instabilidade geopolítica. Você vê, em diversas regiões do mundo, um aumento das tensões, guerras e rumores de guerras, conforme predito em Mateus 24:6 e 7. As escaladas militares e as disputas territoriais parecem estar em um ciclo de agravamento, desafiando a paz internacional de maneira inédita na história recente. Analise os relatórios diários, conflitos no Oriente Médio, tensões no leste europeu e na Ásia, e a crescente polarização entre grandes potências. Esses cenários criam um ambiente de constante alerta. As profecias de Daniel sobre reinos se levantando contra reinos, Daniel 2:41 e 43, ganham uma nova ressonância quando você observa a formação de novos blocos de poder e a fragilidade das alianças existentes. É importante notar que esses conflitos não são homogêneos. Eles variam de guerras diretas a conflitos cibernéticos e econômicos. Essa complexidade reflete um cenário de guerra multidimensional, que se adapta às tecnologias e estratégias contemporâneas. Você percebe que a natureza da guerra evolui, mas seu impacto sobre a humanidade e sua correspondência com as profecias bíblicas permanece central para a compreensão. Contudo, não se deve interpretar cada conflito como um cumprimento profético isolado, mas sim o padrão de sua intensificação e globalização. Guerras sempre existiram. O que é relevante é a magnitude, a interconexão global e a frequência crescente, que sugerem uma mudança no cenário. Você precisa evitar o alarme desnecessário e focar na observação dos padrões maiores, discernindo o que se alinha genuinamente. Se você está encontrando valor nesta análise profunda e deseja continuar explorando as Escrituras, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos estudos. Sua busca por conhecimento é importante para nós. Este primeiro sinal de turbulência geopolítica prepara o terreno para outras manifestações. A instabilidade não se restringe apenas às relações entre nações, mas também se reflete na própria Terra. Você está prestes a descobrir como as catástrofes naturais e as enfermidades globais, que parecem se intensificar, também se encaixam no quadro profético dos sinais do Apocalipse 2025. O segundo sinal é a intensificação notável das catástrofes naturais e ambientais.
você observa um aumento na frequência e na força de terremotos, inundações, secas prolongadas e incêndios florestais em todo o globo. As profecias de Mateus 24:7, que falam de fomes e terremotos em vários lugares, ressoam de forma impactante. Não é que esses eventos nunca tenham acontecido, mas sim a sua escala e o impacto global que é diferente. Dados de agências meteorológicas e geológicas confirmam uma tendência de maior ocorrência de eventos extremos. Você vê notícias diárias de recordes de temperatura, tsunamis inesperados ou vulcões adormecidos que despertam. Estas são manifestações concretas que nos convidam a refletir sobre a fragilidade do nosso ecossistema e a correspondência com que as Escrituras apontam. É um lembrete da soberania divina sobre a criação. O terceiro sinal profético, que tem sido inegavelmente em pauta nos últimos anos, é o surgimento e a disseminação de grandes enfermidades e pragas globais. Você pode conectar isso diretamente às pestilências mencionadas em Mateus 24:7 e Apocalipse 6:8. A velocidade e o impacto com que novas doenças se espalham globalmente e seu efeito perturbador na sociedade moderna nos fazem questionar sobre o alinhamento profético. As pandemias recentes demonstraram a vulnerabilidade de sistemas de saúde e a interconexão do mundo, permitindo a rápida circulação de patógenos. Você observou como essas crises sanitárias afetaram a economia, a política e o comportamento social em escala global. Essa manifestação das pestilências em um mundo interligado ressalta a complexidade e a profundidade das advertências bíblicas para os sinais do Apocalipse 2025. Esses primeiros sinais pintam um quadro de turbulência e fragilidade crescentes no mundo. No entanto, as profecias não se limitam apenas aos desastres físicos. Elas também abordam a condição moral e intelectual da humanidade. Você está pronto para explorar como a própria estrutura social está sendo remodelada e como isso se alinha com as profecias sobre o aumento da iniquidade e o avanço do conhecimento em nossos dias? O quarto sinal que muitos estudiosos observam é o aumento notável da iniquidade e o esfriamento do amor, como predito em Mateus 24:12 e 2 Timóteo 3, de 1-5. Você percebe uma erosão de valores morais tradicionais, um aumento da violência e da indiferença em muitas sociedades. Isso não é apenas uma percepção, mas um fenômeno social registrado, que impacta a coesão das comunidades globalmente. Diariamente, você se depara com notícias de crimes violentos, corrupção em larga escala e uma crescente falta de empatia. As Escrituras falam de um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. A manifestação desses comportamentos em um nível sistêmico e a banalização do mal são preocupantes, e muitos veem nisso uma clara evidência dos fim dos tempos sinais. O quinto sinal, que parece contrapor o anterior, é o avanço exponencial do conhecimento e da tecnologia, um tema abordado por Daniel 12:4. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Você está vivenciando uma era de descobertas sem precedentes em áreas como inteligência artificial, biotecnologia e exploração espacial, transformando rapidamente a existência humana. Pense na velocidade com que novas tecnologias surgem, a facilidade de acesso à informação global e a capacidade de interconexão entre as pessoas. Essa explosão de conhecimento, embora muitas vezes benéfica, também levanta questões éticas profundas e abre portas para cenários antes inimagináveis, alguns deles com implicações proféticas. É uma dualidade de progresso e potencial risco que você precisa considerar. Esses sinais revelam uma sociedade em transformação, tanto em seu declínio moral quanto em seu avanço tecnológico. Mas as profecias também apontam para mudanças de geopolíticas e o fortalecimento de estruturas globais que afetam a soberania das nações e a liberdade individual. O sexto sinal que examinamos é a crescente tendência à globalização e o fortalecimento de estruturas de governança mundial, com possíveis implicações proféticas. Livros como Apocalipse 13 e Daniel 7 descrevem um poder global que terá influência sobre toda tribo, povo, língua e nação. Você percebe a formação de blocos econômicos e políticos, acordos internacionais e organizações supranacionais exercendo influência sem precedentes. As discussões sobre uma moeda global,
sistemas de identificação digital unificados e a coordenação internacional para crises demonstram essa direção. Você pode observar a pressão por soluções globais para problemas globais, o que naturalmente leva à centralização de poder. Isso levanta questões sobre soberania e o alinhamento com as descrições bíblicas de um sistema mundial unificado que controlaria a economia e a vida das pessoas. O sétimo e talvez mais impactante sinal é o papel central e restaurado de Israel, especialmente desde sua fundação em 1948. Um evento visto por muitos como um cumprimento profético de Mateus 24, 32 a 34 e Apocalipse 11. A nação de Israel e a cidade de Jerusalém estão constantemente no centro das atenções globais, exatamente como as Escrituras preveem para os sinais do Apocalipse 2025. A agitação contínua no Oriente Médio, as tensões em torno de Jerusalém e a discussão sobre a reconstrução de um templo judeu são eventos que você vê diariamente nos noticiários. A restauração de Israel, a reunião dos judeus em sua terra e a centralidade de Jerusalém em conflitos regionais são elementos cruciais para a escatologia bíblica, apontando para eventos futuros de grande relevância profética. Estes 7 sinais, da instabilidade geopolítica à centralidade de Israel, formam um mosaico que muitos acreditam estar se encaixando rapidamente. Eles sugerem que estamos vivendo em um período de grande significado profético. Mas, diante de tudo isso, qual deve ser a sua resposta? Como você pode se preparar de forma prática para os tempos que se anunciam e manter a sua fé e discernimento inabaláveis? Diante dos sinais que exploramos, a resposta mais sensata não é o medo, mas a vigilância e a preparação espiritual. Você é encorajado a aprofundar seu estudo bíblico com foco nas profecias e na vida de Cristo. Fortaleça sua fé através da oração e do serviço. Busque uma comunidade de fé sólida, onde você possa compartilhar e aprender. A vigilância é um estado de espírito ativo, não de passividade. Para aqueles que desejam continuar a aprofundar seus conhecimentos, recomendo o estudo de comentários bíblicos de teólogos renomados e a consulta a fontes acadêmicas sobre escatologia. Além disso, a leitura diária da Bíblia, especialmente os livros proféticos, é indispensável. Existem também seminários e cursos online sérios sobre profecias bíblicas cumpridas, que podem enriquecer sua jornada de fé e compreensão. É fundamental manter uma perspectiva realista. Não podemos prever o dia ou a hora, nem garantir que 2025 será o ano de um evento específico. O propósito das profecias não é satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas nos preparar espiritualmente. Você deve focar em viver uma vida que honre a Deus hoje, enquanto observa com discernimento os sinais que se manifestam ao redor do mundo. Esteja aberto ao diálogo. Compartilhe suas reflexões e dúvidas nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa para enriquecer a nossa comunidade. Lembre-se, o objetivo é crescer no entendimento da palavra de Deus juntos, sem sensacionalismo ou especulações infundadas. Sua participação fortalece o propósito de um estudo sério e fundamentado das Escrituras. Em resumo, os 7 sinais proféticos que muitos veem se intensificando hoje nos convidam à reflexão e à esperança. A Bíblia não nos deixa desorientados, mas nos oferece um mapa. Que este estudo o inspire a buscar a verdade com diligência, a viver com propósito e a manter a fé inabalável, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que a sua graça o guie em cada passo.